Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre os trabalhos de Hércules de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura de Agatha Christie em ordem cronológica e se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar a playlist nos cards aqui em cima. Os Trabalhos de Hércules é um livro de contos, todo protagonizado pelo nosso queridíssimo, maravilhoso Hercule Poirot, que é o meu detetive favorito, então um livro cheio de contos dele pra mim é uma maravilha. Mas eu preciso dizer pra vocês que uma coisa que na verdade que eu comento de vez em quando é como eu realmente gosto muito mais dos romances de Agatha Christie. Os contos são apenas ok, geralmente. Ela realmente arrasa nos romances. Só que eu vou dizer aqui que este livro é uma exceção. Esse é o livro de contos que eu mais gosto de Hercule Poirot, assim, dos que eu me lembro pelo menos. Eu sei que tem alguns outros que eu preciso ainda ler ou reler, mas esse é um livro de contos maravilhoso, sabe? Com muitos contos intrigantes. E ele é dividido em 12 contos que vão fazer referência aos 12 trabalhos de Hércules. Esse é um livro publicado originalmente em 1947, porém esses contos já haviam sido publicados separadamente desde 1939, então são vários contos num período longo de tempo que foram depois reunidos como livro único em 1947. São 13 capítulos e 12 contos. Capítulos divididos em contos, porém o primeiro capítulo é a apresentação de como vai ser essa dinâmica dos contos, que é bem legal. Aqui nós temos a eterna aposentadoria de Hercule Poirot. Até aqui nessa edição vem uma citação do The Observer falando: será que Agatha Christie permitirá que seu egocêntrico detetive insista nessa absurda ideia de se aposentar? Porque o Hercule Poirot desde sempre está nessa aposentadoria, né? Mas ele nunca se aposenta. Então aqui ele decide assumir 12 trabalhos que fazem referências aos 12 trabalhos de Hércules antes de se aposentar de vez. Nós sabemos que Hercule Poirot não vai se aposentar de vez. Eu já gosto muito da dinâmica do primeiro capítulo, que ele está conversando com um amigo, e esse amigo está falando em relação aos nomes que os pais escolhem para seus filhos. Então ele faz uma referência aí a Hercule e Hércules, meio como uma coisa cômica, porque Hércules é esse deus grego super mega ultra forte e Hercule Poirot é aquela coisinha pequenininha, né, mais baixinho, mais excêntrico, bem diferente da figura de um Hércules que usa sua força. Hercule Poirot é o oposto, já que ele usa sua mente. Aliás, nessa parte da referência é bem interessante porque ele vai mencionar também o Sherlock Holmes, e eu acho curioso ele mencionar o Sherlock Holmes, a Agatha, né, ter mencionado o Sherlock Holmes logo na primeira página, porque este livro especificamente de contos me lembra muitos contos de Sherlock Holmes. Talvez por isso também ele seja dos meus favoritos de contos de Agatha, porque Agatha, pra mim, como eu mencionei, arrasa muito nos romances. Já no caso de Arthur Conan Doyle, eu acho que ele arrasa muito mais nos contos. Apesar de eu gostar dos romances, do Cão dos Baskerville ser maravilhoso, ele realmente me ganha total nos contos, que são maravilhosos, e o público geral, né? Ele ficou famoso pelos contos. Agatha foi o oposto, ela escreveu poucos contos, muito mais romances, e apesar de eu gostar dos contos, eu gosto muito mais dos romances. Só que esse livro aqui, ele tem contos muito bons. Claro, vai ter uns um pouco mais medianos, mas assim, o conjunto geral desses contos aqui são interessantíssimos, porque eles trazem justamente casos esquisitos. Lembra alguém, né? Casos esquisitos. Por exemplo, desaparecimentos. Tem, por exemplo, o desaparecimento de uma colegial, né? Algo que sempre me lembra claramente esse tipo de história, me lembra Sherlock Holmes. Então, desaparecimentos, roubo de cachorrinhos, casos estranhos, uma pessoa que começou a agir de uma forma estranha, noivados interrompidos do nada porque o noivo acha que enlouqueceu. Então, assim, são casos esquisitos, que é justamente esse tipo de caso esquisito que eu sempre associo ao Sherlock Holmes. Então, talvez por isso eu goste tanto desse livro de contos, né? Porque, de forma geral, sendo bem sincera, eu não costumo gostar tanto assim dos livros de contos de Agatha Christie. Pra mim, são bons, mas tipo, 3 estrelas, sabe? Esse aqui eu fechei com 4 estrelas, eu gostei demais. Então vamos lá, é essa a dinâmica, né? O Poirot vai pesquisar sobre Hércules e diz que havia entre este Hercule Poirot e o Hércules das lendas clássicas um ponto de semelhança. Ambos, sem dúvida, tinham sido instrumento para a libertação deste mundo de um certo número de pragas. Então, assim como Hércules livrou, né, a população, livrou as pessoas de grandes infortúnios, Hercule Poirot faz o mesmo. Ele resolveu, então, ter como tarefa pessoal escolher 12 trabalhos que metaforicamente vão se associar aos trabalhos de Hércules, obviamente, né? Por exemplo, o primeiro, que é o Leão de Nemeia, vai fazer referência a um cachorrinho. Então, assim, alguns fazem uma referência mais direta, outros, assim, realmente empurrando, mas eles, claro, vão fazer uma referência simbólica aos trabalhos de Hércules. E nesse caso, gente, o nome dos contos nunca me chamava muita atenção, né? Porque são esses nomes assim, o Leão de Nemeia, eu nem lembrava dos nomes. As Cavalarices de Augeas, ele sempre faz o link
assim, que explica, mas assim, o Javali de Erimanto, enfim, esses nomes não me chamam a atenção, porém os contos são incríveis. O Leão da Nemeia, que é o primeiro caso que eu mencionei sobre os cachorrinhos sequestrados, é um caso interessante. Esse aqui seria o caso legal, nem o top, nem mais ou menos. Ele traz uma mente criminosa que articula tudo isso muito bem, e a forma como aquele Poirot lida com essa situação também é interessante. E este caso tem ligação com outro caso mais no final deste livro, então ele tem ligação, assim, continuação, digamos, inclusive mais interessante, que vai falar sobre um culto, uma religião que algumas pessoas seguem, e também tem a ver com métodos científicos. O crime tem a ver com métodos científicos, que eu achei bem legal. O segundo caso foi um dos meus preferidos. Ele me lembra muito histórias como A Mão Misteriosa, que eu adoro, que se passa numa cidadezinha pequena, começam algumas fofocas que vão acabar com a reputação de alguém, ninguém sabe de onde isso está vindo, então este homem, que é um doutor nessa vila, vai pedir ajuda a Poirot, né, pra poder se livrar dessa teia de mentiras que ele está inserido, porque ele é acusado, de certa forma, de ter assassinado sua ex-esposa. Esse é o caso da Hydra de Lerna, a Hydra de Lerna, a Hydra de Lerna, não sei, enfim. Esse é um caso muito legal, gente, eu gostei demais. Eu adoro essa vibe de cidadezinha pequena, pacata, com algumas fofocas e mistérios, e essa é um tipo de história que a gente associa muito a Miss Marple, né? Então aqui o Hercule Poirot vai investigar onde é que tudo isso surgiu, o que é que tá por trás de tudo isso. O terceiro caso, a Corça de Arcádia, o Hercule Poirot vai ajudar um jovem rapaz que está procurando uma moça que ele se apaixonou muito, então ele acaba fazendo várias viagens pra ir atrás disso, pra descobrir o que é que aconteceu com aquela dama de companhia que aquele jovem saiu certa vez. Esse é um caso que eu já imaginava como seria um final. E ele leva a umas viagens de Poirot aí por outros países que vão direto para o outro caso, que é o Javali de Erimanto, que dá esse senso de continuidade aos casos, né? Mesmo sendo publicados de forma separadamente na época, ela tem certa continuidade. Por exemplo, Poirot estava ali pela Suíça, justamente porque ele tinha ido visitar em relação ao caso anterior, e aqui ele tá viajando pelos Alpes aí, ele tá realmente num local mais remoto. Eu gostei muito do clima desse caso. Poirot vai justamente para um hotel muito afastado, um hotel que fica assim, num local muito elevado, e tá tendo uma nevasca, eles vão ficar presos lá em cima. Todo aquele clima estabelecido de um hotel que está em baixa temporada, com poucos funcionários, poucos hóspedes, e eles descobrem que eles estão ali com um assassino. Esse é o tipo de história de Agatha Christie que eu adoraria que fosse um livro único, esse conto, essa ambientação desse conto. O desenvolvimento dele nem é assim tão interessante quanto poderia ser com essa ambientação. Eu adoro esse tipo de ambientação, gente. Eu gosto muito de suspenses assim, mistério, locais afastados, assim, inacessíveis, né? Com aquele Poirot ali pra desvendar ali quem é que está oculto ali no meio, quem é alguém que se mostra de forma diferente, né? Será algum entre os hóspedes ou entre as pessoas que estão ali trabalhando no hotel? Tem toda uma organização criminosa aqui sendo colocada em andamento, e claro, né, estamos falando de Hercule Poirot que vai desvendar tudo. Então, eu gostei muito desse caso por conta dessa ambientação especificamente. Um dos casos mais engenhosos é o caso das cavalariças de Augias, que tem a ver com o mundo político. O fato de ter a ver com o mundo político, automaticamente, assim, nem é dos meus casos favoritos, geralmente, quando envolve política, mas nesse caso aqui, a forma como o Poirot vai pensar, uma forma de sair da enrascada em que esses políticos estão. Existe um político muito popular ali na Inglaterra, e vai ser desmascarado como um grande corrupto aqui, e até a forma como a Agatha pensa nas possíveis consequências disso, né? Porque eles querem impedir que as pessoas saibam, porque esse político já não está mais no poder, e sim o seu sucessor. E este sucessor é apresentado como um homem muito sério, um homem correto, e ele tá com medo das repercussões, né? Porque isso ia manchar total o partido. Quais serão as possíveis consequências de tudo isso? Os outros partidos que vão surgir a partir daí, né? Eles, na verdade, têm uma previsão de qual partido ganharia, um partido mais ditatorial, com ideias mais extremistas. Então ela começa a articular aí previsões de possíveis consequências muito interessantes nesse conto aqui, nessa estratégia política, e a forma como o Poirot vai conseguir lidar com tudo isso é muito legal. Então eu gostei demais desse conto, muito mais do que eu achei à primeira vista, quando aqueles homens políticos ali, o primeiro-ministro, enfim, se reuniram pra conversar com ele. Eu achei que seria meio boring, sabe, meio tedioso, mas não, foi um conto bem legal. Todos os contos se apresentavam com algo interessante, né? As Aves do Lago Stymphali. Esse eu gostei muito também, é de um inglês que vai para um local afastado, uma língua que ele não fala. Ele vai se envolver ali com duas pessoas, a mãe e a filha, que também são inglesas.
E essa relação como vai ser, né, ele vai meio que entrar ali numa confusão muito grande. Eu também desvendei o final desse conto, eu sabia o que estava acontecendo ali. Em suma, na verdade tem muitos casos realmente interessantes aqui, né, eu falei acho que lá no começo sobre o caso da noiva que vai atrás de Poirot porque o seu noivo termina o noivado por conta de uma doença na família, ele acha que ele está enlouquecendo. Esse conto tem muita vibe Sherlock Holmes, eu senti muito isso. Eles ficam ali todos numa mansão, numa área mais rural, e aí o Poirot vai se inteirar dos problemas dessa família, do porquê este rapaz tão atlético, tão cheio de vida, acha que está enlouquecendo, os seus lapsos, os seus sintomas, o que vem acontecendo com ele. Super Sherlock esse aqui, mas também gostei muito, teve uma certa surpresa pra mim. Eu já mencionei aqui, na verdade, um pouco sobre quase todos os casos pra vocês, né? São 12. Tem um caso da colegial desaparecida, o caso do rebanho de Gerião, que é aquele caso que eu falei pra vocês que tem a ver com um culto religioso, e tem a certa continuidade, né, em relação ao primeiro caso, porque tem um personagem no primeiro caso que volta neste aqui, um personagem bem interessante. Esse caso, na verdade, tem até meio vibes ficção científica. Depois desse vem As Maçãs das Hespérides, o caso que tem a ver com um cálice desaparecido, tem mais a ver com roubo. Esse não é dos meus casos preferidos. Na verdade, geralmente casos que envolvem roubos, assim, de uma forma geral, não me interessam tanto. Depende muito da forma como ele é desenvolvido. Esse aqui é ok, mas assim, não costuma ser dos meus favoritos, sabe? Porque esse aqui envolve o roubo de um objeto artístico. Não tem exatamente muito mistério. É interessante a atitude do Poirot neste caso, ao final, né? O que ele faz ali ao final. Mas, como eu disse, os casos de roubos realmente não são dos meus favoritos. Uma coisa também interessante é que alguns contos vão fazer referência a drogas, ao uso de drogas, cocaína, por exemplo, e vão sempre ressaltar muito o caráter destrutivo das drogas. Tem um conto específico que vai tratar muito disso, mas não apenas um. Em outros contos ele também menciona essa questão das drogas, como elas são destrutivas, como elas acabam com o corpo e a mente, né? Então ele menciona bastante. Então, enquanto tinha alguns casos que eu achava medianos, como por exemplo até o último caso, eu achei apenas ok, que é o caso tem a ver com Cérbero. Achei o título aqui, As Profundezas do Inferno. Vai ter a ver com a boate, na verdade, essa questão do inferno. E tem uma relação aí com Cérbero, que é um cachorro que fica nessa boate. Vai fazer, claro, já uma ligação mais direta e irônica em relação aos mitos gregos. É claro, em livros de contos isso sempre acontece. Tem alguns casos que você acha mais medianos, outros muito bons. O que realmente conta é a visão geral dos contos. E nesse quesito, esse livro é muito bom. Eu gostei demais, especialmente dos primeiros contos. Mais pra segunda parte eu gostava muito de alguns também, né? Um pouco menos de outros. Mas um livro muitíssimo interessante de contos de Agatha Christie. Ela conseguiu desenvolver esses contos muito bem, colocar elementos misteriosos, sabe? Em poucas páginas ela já consegue prender muito a atenção. Tem muitos dos personagens que aparecem aí nesse universo de Hercule Poirot, de Agatha, como o mordomo de Hercule Poirot, o Jorge, e também a secretária dele, a senhorita Lemon, que vai ter mais destaque em outro livro, acho que ainda este ano. Tem o Jep, enfim, então tem aqueles personagens que aparecem mais. Ele também é muito fascinado por uma pessoa aqui, que é uma condessa, que já teve um caso relacionado no passado. Então, assim, como o universo Poirot também é muito interessante. É um livro que eu não lembrava de gostar tanto assim, é daqueles que entra aí num dos livros que eu já tinha lido, com certeza eu tinha gostado na época, mas agora eu tenho mais vívido aqui. Eu posso dizer que até agora no projeto dos livros de contos que nós lemos, esse aqui sem dúvida alguma é o meu favorito, o que eu acho mais legal. Sobre os trabalhos de Hércules é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que quem leu tenha curtido a leitura, que vocês tenham gostado do vídeo. Conta aqui embaixo o que você achou, qual o seu conto favorito, qual que você menos gostou, enfim, o que você achou do livro de uma forma geral. Vamos trocar uma ideia nos comentários. E em relação à leitura de Agatha Christie para este mês de fevereiro, nós leremos então O Seguindo a Correnteza, mais uma vez com Hercule Poirot, que será para mim uma leitura inédita, então estou muito empolgada. Deixo aqui o convite para a leitura. O vídeo vai sair no finalzinho do mês de fevereiro ou bem no comecinho do mês de março. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!